Já está. Bem, temos aqui Alcunha, arquiteto, mas também músico. E convidei o Paulo Cunha para estar connosco para uma breve entrevista sobre as motivações que o levaram a exercer aquelas, ou melhor, aqueles que são os seus dois ofícios, arquiteto e músico. Parecem duas áreas completamente distintas, provavelmente até serão, nada relacionadas, mas que são duas áreas em que o Paulo andou ao longo da sua vida a transitar de uma para outra, ou então mesmo exercendo as duas em simultâneo. E se calhar vou começar pelo início. Paulo, qual foi a tua principal motivação para entrares para uma licenciatura ou para começares uma licenciatura em arquitetura? Olá, Paulo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de dizer aqui algumas coisas. Eu sempre gostei de música. Eu sempre gostei de música e na adolescência e de volta dos 15 ingressei no conservatório. Já pela segunda vez, porque já tinha estado muito novo. Eu era bom aluno no liceu e era bom aluno também no conservatório. No liceu, a pressão começou a ser alguma da parte de colegas e de professores, e tal, o que é que estás a pensar em estudar, não sei o quê, e na verdade, eu era bom aluno em física, era muito bom aluno em matemática e sobretudo em geometria. Eu ainda sou do tempo das 3 cadeiras, do 12º. E na altura, aí já a meio do ano, do 12º, aconselhei-me com alguns amigos que me disseram, olha, estás com dúvidas, vai ao centro de emprego da tua área de residência e faz os exames psicotécnicos. E isso acabou por acontecer. Fiz os exames psicotécnicos, tive algumas surpresas, algumas boas surpresas e algumas más surpresas. A má surpresa foi, por exemplo, biologia, veio cá para baixo. E, na verdade, ainda me via a dissecar rãs, nem lagartos a vida toda, nem andar de bata, atrás do microscópio. E a grande surpresa pela positiva foi, além da música, que eu já sabia que ia estar no topo, foi a arquitetura. E na verdade, eu optei pelo curso de arquitetura, sobretudo também porque tinha algumas cadeiras que assim o ajudavam. A geometria foi super importante na fase final do secundário. E, portanto, era um requisito mínimo para entrar para a arquitetura. E, portanto, eu tinha alguma capacidade de visualização mental e acabei por fazer os exames de pré-requisitos e acabei por entrar. Escusado será dizer que foi o primeiro ano de faculdade foi doloroso, foi de adaptação. Todos os outros meus colegas vinham preparados das áreas das artes, eu não vinha da área das artes. E, portanto, o primeiro ano foi de algum sofrimento, alguma dúvida se devia continuar ou não. Mas acabei por tirar o curso de arquitetura, sim. Tirei o curso porque, na verdade, a opção de tirar essa licenciatura e não outra, mesmo que fosse música, foi porque já na altura tinha a clara sensação que ser músico, ter uma carreira de músico não era efetivamente, próspero, não era efetivamente algo que me pudesse dar uma vida confortável, ou pelo menos uma vida despreocupada. E, na verdade, a ironia do destino ou não, acabei por sofrer com as voltas da vida. E que voltas foram essas que te levaram depois, digamos, a uma prática profissional no mundo da música? Porque não estamos a falar de puro amadorismo. Pois, eu na verdade, depois de ir para Lisboa, portanto, eu já levava 4 anos de conservatório, já tinha tocado em grupos de folclore, já tinha tocado com o Cantinho da Ilha, o Cantinho da Terceira, do Luís Gil Betancourt, já tinha tocado aí em várias coisas, já andava a começar no rock,
até ir para fora. Quando fui para fora, fui viver numa residência universitária em que éramos 50 e tal pessoas, quase 60 pessoas, e portanto, no meio daquilo tudo homens na primeira fase, depois acabou por ser mista, mas tudo homens numa primeira fase em que a cultura musical bombava todos os quadrantes, portanto, malta que adorava a música tradicional portuguesa, até ao fado, até ao jazz, até ao flamenco, muita gente a gostar de flamenco, bossa nova, muitos curiosos sobre a bossa nova, e eu acabei por ver daquilo tudo e acabei por adquirir grandes álbuns de referência num contexto de residência universitária que não fazia ideia que existiam. E, portanto, nunca parei de tocar, andava sempre com o violão atrás. E fui tendo um papel autodidata no meio desse percurso todo. Quando regressei em 99, acabei por reingressar numa banda que já tinha, que eram os Chili Mozart, que passaram a ter outro nome na altura, que eram os Inumaelis. E, para surpresa nossa, acabámos por ganhar o primeiro Angra Rock na Ilha Terceira, e portanto isso acabou por ser um alento, e acabou de alguma forma compensar o regresso a uma ilha que durante algum tempo, durante um ano ou dois, tive alguma dificuldade em adaptar-me. A arquitetura, voltei, acabei por trabalhar para o Estado, acabei por trabalhar nos privados, fiz uma outra tentativa por trabalhar por conta própria, mas os requisitos para fora desse regime eram muitos. Até que em 2012 já eu estava também, já eu tinha feito algum percurso pela Orquestra do Angra Jazz, que entretanto tinha sido formada em 2001, 2002. O gosto pelo jazz aumentou, fui trabalhando nas duas áreas, na verdade. E até que em 2012 acabo de ficar desempregado, farto de um bocado do regime da arquitetura, farto de tudo um pouco daquilo que arredava, e acabei por investir fortemente na música. E portanto a quantidade de projetos que eu já estava integrado na altura já eram uns quantos, talvez uns 4 ou 5, e eles acabaram por se duplicar quase, e por volta de 2015, 2016 já tinha uma catrefada deles. A realidade como músico, acabei por levar a realidade como músico a sério, e portanto o estatuto profissional é um estatuto que nada mais é do que receberes para aquilo que fazes. E portanto a partir do momento em que ganhas o teu primeiro cachê, começas a ter uma postura profissional, e a partir do momento em que te perguntam quanto é que és profissional. És profissional por causa disso, porque recebes por isso. E, portanto, na música é a mesma coisa. E eu acabei por adotar uma postura profissional, longe de pensar que aos 40, 41, estava a bombar na música e completamente arredado da arquitetura. Uhum. E essa foi um dos percursos que tive de saturação completamente da área de formação académica de Lisboa, e acabei por, pelos conhecimentos que fui adquirindo, também pelo Angra Jazz, pela Orquestra do Angra Jazz, que foi uma grande escola, fui metendo noutros projetos de jazz, bossa nova, gypsy jazz, projetos orgiais, tributo ao Carlos Paredes. E acabei por ter essa faceta profissional que ainda hoje subsiste. Então, Paulo, não sei se alguma vez chegaste a idealizar o exercício da profissão de arquiteto, mas se chegaste a ter uma visão idealizada, ou seja, antes de seres arquiteto, tinhas algum estereótipo construído sobre o que é ser arquiteto, se essa visão idealizada correspondia quase que de modo perfeito àquela que era a realidade do dia-a-dia de um arquiteto. E o mesmo também te pergunto para músico. Ok. Estás a falar se eu tinha uma idealização estereotipada das funções de cada um. Pronto, olha.
Eu sempre me meteu na cabeça de antemão que para qualquer uma delas, para desempenhares bem o teu papel, tens que trabalhar. Trabalhar. E para trabalhares bem afincadamente em qualquer uma delas, tens que passar muitas horas. Eu descobri muito cedo, enfim, há uns anos atrás, em que entre as duas áreas havia claramente uma clivagem do ponto de vista da liberdade de expressão e do ponto de vista da criação e do ponto de vista do à vontade perante as próprias funções. E eu vou explicar isto. Hoje em dia a arquitetura está muito associada a um determinado status social. Está ligada a um sector forte da economia dos países do mundo, que é o setor da construção. E exige-se que, de alguma forma, os técnicos credenciados dessa área sejam pessoas dignas, bem apresentadas, com bons adereços, bons carros, boas casas, bom vestuário. Eu sempre achei que a arquitetura podia ir um pouco mais além do que isso. A arquitetura serve para resolver situações, para resolver situações às vezes emergentes. E emergentes de quem precisa resolver. E, portanto, eu sempre achei que a arquitetura tinha que ter um papel um bocadinho mais social, mais acessível. Mais social e mais acessível. E não completamente inacessível por aquilo que alguns querem se fazer passar. E, portanto, é preciso trabalhar para ela, é preciso trabalhar afincadamente. Mas, de facto, sempre achei que isto é uma constatação minha, é uma opinião minha, mas que, no fundo, é um bocado transversal, porque estas considerações que tenho estado aqui a dar sobre o status e sobre o papel do arquiteto, no fundo, vai de encontro àquilo que é ainda um pouco o status de quem tem uma formação superior em Portugal e quem não tem. Os restantes países, enfim, mais a norte da Europa e mesmo até a nível dos Estados Unidos, quem tem uma licenciatura, mas é igual a ti ou a mim. E, portanto, se por esse prisma sempre desacreditei um bocado o papel inatingível dos engenheiros e dos arquitetos face a esta problemática da acessibilidade da arquitetura versus a socialização de um ato que devia ser um bocadinho mais prático e mais acessível. Relativamente à música. A música, de facto, já tem outra postura. Claro que tu tens que ir bem vestido se vais tocar para um casamento ou para uma gala de apresentação, como é óbvio. Tens que fazer o teu papel, nem sequer convém tecer grandes considerações sobre o assunto, como é óbvio. Mas a música, nesse aspecto, obriga-te a preparar. Obriga-te a preparar porque tu ali, enquanto na arquitetura tu lidas mano a mano, um a um, com o cliente, um a um ou com dois clientes, ou pode ser um grupo de clientes, mas é um número restrito. Na música tens o papel de estar exposto perante, eventualmente, milhares. E aquela responsabilidade, tu tens que fazer um bom papel nos dois, mas há uma responsabilidade acrescida pela plateia. E a plateia está-te a observar e, portanto, tu tens que ir com a música na cabeça e na ponta dos dedos, para fazeres bem o teu papel. Na arquitetura tens que ir muito preparado, tens que ir muito bem preparado, mas tens que lidar muito com a orgânica do gosto do cliente, das capacidades financeiras do cliente, da capacidade construtiva do construtor, do empreiteiro, da disponibilidade dos materiais existentes no mercado. Na música, não. Na música eu tenho que lidar com
o meu próprio repertório, a maneira como vou criá-lo de forma dinâmica para poder continuar a cativar as pessoas que estão a ver e a ouvir, sobretudo a ouvir. São realidades um bocado distintas, mas são realidades que o foco comum para mim é sermos acessíveis. Temos que ser acessíveis. A música tem que ser acessível. A arquitetura também tem que ser acessível. E que mais não seja numa situação destas como esta que estamos agora a viver, veja-se o que está a passar com a música. Então, se não é a grande salvação, ou uma das grandes salvações de termos a música, enfim, a entreter-nos durante esta fase de pandemia através das plataformas audiovisuais que existem na internet. Eu não sei se me expliquei bem a tua pergunta. Sim, penso que sim. Se calhar de forma até mais elaborada do que eu esperava. Bem, Paulo, agradeço então o teu testemunho. Nada, foi um gosto. Mas também o nome dos alunos e alunas da Escola Básica e Secundária de Santa Maria. Obrigado. Olha, um grande abraço para Santa Maria, tenho muitos bons amigos aí também e muita força aí. Vocês continuem com os vossos festivais e com essa vossa abertura de mente para a música e para outros mundos. Um abraço. Obrigado, Paulo.